Enquanto todos os olhos estavam postos em empresas gigantes como a Tesla e a BYD, uma pequena empresa japonesa planeava discretamente algo grande no seu laboratório. Ninguém fazia a menor ideia. E agora fez algo que abalou todo o mercado global de VE. Por apenas $7.000, esta empresa lançou um veículo elétrico que está hoje a ser discutido desde a sede da Tesla na Califórnia até o escritório da BYD em Shenzhen. Todos se perguntam o que tem este veículo que atraiu a atenção de milhões de pessoas. Quão avançada é a sua tecnologia e como pode ser tão barato? Por que estão as pessoas a comprá-lo prontamente? E pode tornar-se um sinal de perigo para um gigante como a Toyota. Hoje vamos perceber as respostas a todas estas perguntas em linguagem simples neste vídeo. Portanto, antes de avançarmos no vídeo, subscreva o canal para que a informação sobre tecnologia lhe chegue primeiro. Antes de conhecermos aquele novo carro VE de $7.000, vamos primeiro conhecer a empresa que surpreendeu o mundo ao lançá-lo. Sim, estamos a falar da Kilograma Motors. Hoje, as grandes corporações assustam-se ao ouvir o nome da Kilograma Motors, mas ela começou numa pequena garagem. No início, havia apenas um sonho: fazer veículos que coubessem no bolso do homem comum e que não ficassem atrás de ninguém em termos de tecnologia. Há cerca de 2 décadas, 2 amigos lançaram juntos as bases da Kilograma Motors numa pequena cidade do Japão. Inicialmente, reparavam cores antigas e veículos de 2 rodas, e pelo meio, também faziam algumas experiências. Mas o seu sonho não ia parar apenas na reparação. Tinham decidido que um dia fariam um veículo que todos pudessem pagar. Foi por isso que mantiveram Kilograma no nome da própria empresa, que significa King and Green, ou seja, alguém que pensa sempre no novo e também cuida do ambiente. Nos anos iniciais, enfrentaram muitas dificuldades: falta de financiamento, pressão dos grandes concorrentes e ganhar a confiança das pessoas. Passando por tudo isto, lançaram gradualmente pequenas cores elétricas. Essas cores revelaram-se tão econômicas e duráveis que começaram a ganhar fama no mercado num instante. O primeiro grande avanço da Kilograma Motors aconteceu quando lançaram um mini carro elétrico chamado People's EV. O preço desse veículo era metade comparado com outros carros elétricos e o desempenho também era excelente. A Kilograma Motors teve sempre um princípio: fornecer mais tecnologia a um preço baixo, e foi isto que a manteve diferente das outras empresas. Quando os olhos do mundo estavam postos em VE caros como o Model 3 da Tesla e o Ciel da BYD, a Kilograma Motors continuou discretamente a investigar veículos elétricos baratos e acessíveis. Em colaboração com mecânicos e engenheiros locais, desenvolveram gradualmente a sua própria tecnologia de bateria, o que reduziu o custo consideravelmente. Hoje, a Kilograma Motors vende os seus VE não só no Japão, mas também em muitos países asiáticos e europeus. A sua visão é clara: levar o VE a todas as casas. Esta é a razão pela qual surpreenderam agora o mundo inteiro ao lançar o seu novo carro por $7.000. Portanto, agora que conhece esta história interessante da Kilograma Motors, vamos avançar e saber o que tem de tão especial o seu novo carro que pôs até a Tesla e a BYD em preocupação. Mi Bot EV $7.000. A estreia explosiva do Mi Bot não foi menos do que uma cena de filme. Quando a pequena empresa japonesa Kilograma Motors lançou de repente o seu carro elétrico chamado Mi Bot, ninguém tinha pensado que toda a indústria seria abalada ao ouvir o seu preço. O Mi Bot entrou no mercado por apenas $7.000 e criou um alvoroço entre as pessoas. Numa altura em que o mundo olhava para os carros caros da Tesla e os carros de alta tecnologia da BYD, o Mi Bot veio discretamente realizar os sonhos daqueles que queriam um carro elétrico, mesmo com um orçamento baixo. Após o lançamento, as fotos e vídeos do Mi Bot tornaram-se virais nas redes sociais. As pessoas começaram a dizer que ter um carro tão giro, compacto e inteligente a um preço tão baixo é como um sonho. O Mi Bot começou a ser tendência no Twitter e milhões de pessoas gostaram dele, especialmente num país como o Japão, onde as pessoas preferem coisas compactas e econômicas. O Mi Bot conquistou corações. Os especialistas da indústria também ficaram surpreendidos. Não conseguiam perceber como a Kilograma Motors fez um carro tão barato enquanto os VE de outras empresas ainda são vendidos muitas vezes mais caros. Após a entrada do Mi Bot, a pressão também aumentou sobre as grandes marcas para reduzirem os seus preços. O lançamento do Mi Bot provou que, se houver o pensamento certo e a tecnologia certa, as pequenas empresas também podem desafiar as grandes marcas. Características e tecnologia do Mi Bot. O maior sucesso do Mi Bot não está escondido apenas no seu preço, mas também nas suas características. Este carro pequeno, disponível por apenas $7.000, pode parecer simples, mas tem uma tecnologia e um design que o tornam diferente de outros VE caros. Em primeiro lugar, falando do seu design,
O Mi Bot foi completamente feito a pensar no trânsito do Japão e nas pequenas estradas das cidades. O seu design de carroceria compacta e leve torna-o confortável de conduzir mesmo em estradas congestionadas. Foi feito de um só lugar para que as pessoas que viajam sozinhas nas cidades possam viajar sem desperdiçar espaço desnecessário. O seu interior também foi mantido muito inteligente. Com assentos leves, visor digital e controlos básicos, foram-lhe dadas todas as coisas essenciais de que precisa num VE moderno. A sua suspensão e pneus foram especialmente concebidos para as estradas da cidade, para que a viagem permaneça suave mesmo em pequenos buracos e curvas. Agora vamos falar do seu coração, a bateria. No Mi Bot, a Kilograma Motors usou a sua própria bateria LFP desenvolvida internamente, de lítio-ferro-fosfato. Esta é a tecnologia que criou um equilíbrio perfeito entre o seu preço e desempenho. A especialidade da bateria LFP é que pode suportar o máximo de ciclos de carga, ou seja, não se danifica rapidamente. Além disso, é mais barata e mais segura do que outras baterias de íons de lítio. Há muito pouco risco de fuga térmica nela, ou seja, não há possibilidade de explodir ou danificar-se por sobreaquecimento. Esta é a razão pela qual a Kilograma Motors desenvolveu a sua própria tecnologia LFP, deixando as baterias caras de outras empresas. Falando da autonomia, o Mi Bot percorre facilmente 120 a 150 km com uma única carga. Esta autonomia é suficiente para o trabalho diário na cidade. E o melhor é que demora apenas 4 a 5 horas a carregá-lo totalmente. Ou seja, põe-se a carregar à noite e sai-se de manhã. A compacidade do Mi Bot é a sua verdadeira força. Em países como o Japão, onde há falta de espaço, o Mi Bot é perfeito. O seu comprimento é de cerca de 2,5 metros e a largura ronda os 1,2 metros, o que torna muito fácil estacionar. Enquanto os grandes SUV e sedãs ocupam espaço, pode estacionar o Mi Bot à porta de sua casa ou até num pequeno espaço do apartamento. Além disso, as pessoas também estão a gostar da baixa manutenção do Mi Bot. A sua bateria e motor foram concebidos de tal forma que não requerem muita manutenção e as suas peças sobressalentes também são baratas. Por isso, o seu proprietário não tem de gastar muito. A especialidade do Mi Bot é dar às pessoas uma opção barata, durável, fácil e inteligente. E a sua tecnologia de bateria LFP provou que não é necessário que apenas produtos caros ganhem o mercado. Com a inovação certa, a Kilograma Motors colocou neste carro tudo o que um homem urbano comum precisa e removeu as coisas desnecessárias, o que reduziu seu preço e também manteve o desempenho. É por isso que as pessoas do Japão consideram hoje o Mi Bot como o carro de cidade perfeito. A sua compacidade, excelente tecnologia de bateria e preço acessível tornaram-no um desafio para gigantes como a Toyota e a Tesla. Agora, resta saber se esta história do Mi Bot é tão bem-sucedida noutros países ou não. Números de vendas e comparação com a Toyota. Desde o lançamento do Mi Bot, todos ficam surpreendidos ao ver os seus números de vendas. Quem viu o Mi Bot ou ouviu falar dele começou a perguntar-se como se pode fazer um carro elétrico tão barato e bom. Milhares de unidades do Mi Bot foram vendidas no primeiro mês do seu lançamento, e a velocidade a que as suas encomendas estão a chegar criou um alvoroço no mercado. No Japão, onde a Toyota dominava o segmento de VE anteriormente, o Mi Bot tornou a concorrência interessante assim que chegou. Uma grande empresa como a Toyota, que tem dominado o Japão durante muitos anos com os seus carros elétricos e híbridos, está agora a ter de fazer novos planos por causa do Mi Bot. De acordo com os relatórios, em apenas 6 meses do seu lançamento, as vendas do Mi Bot ultrapassaram alguns dos modelos VE da Toyota, especialmente a sua gama compacta de VE, que costumava vir a um preço de gama média. Perdeu as suas vendas para o Mi Bot. A razão é clara. O preço do Mi Bot é cerca de 1/3, e as características são tão boas que o homem comum está a achar mais adequado. Os preços dos VE da Toyota ainda estão entre 18 a 25 mil dólares, enquanto o Mi Bot está disponível por apenas 7 mil dólares. Num país como o Japão, onde a maioria das pessoas quer veículos pequenos, baratos e duráveis para cidades, o Mi Bot tem dado noite sem dormir à Toyota. Agora, a Toyota também está sob pressão para reduzir o preço dos seus VE compactos ou trazer novas características. As tremendas vendas do Mi Bot mudaram o estado de espírito do mercado. Agora, as pessoas procuram tais VE acessíveis em vez de veículos mais caros. Nas redes sociais, as pessoas elogiam o Mi Bot chamando-lhe o VE do homem comum. Não só isso, começaram a chegar ofertas de concessão e parceria para o Mi Bot também de muitos outros países. A Kilograma Motors não se limitou apenas ao Mi Bot. Mesmo antes disto, a empresa lançou alguns pequenos veículos elétricos no mercado, como o seu VE de 2 lugares chamado Kilograma 1, que vendeu por cerca de 11 mil dólares, e esse também foi bem recebido. Além disso,
Uma das suas cores elétricas tornou-se bastante famosa com o nome de quilograma Glide, que se tornou um sucesso entre os estafetas e trabalhadores de escritório na cidade. Tudo isto deu a Kilograma Motors uma boa experiência e, com base nisso, conseguiram lançar um carro como o Mi Bot. A empresa diz que, nos próximos tempos, estão a preparar-se para trazer uma versão familiar na qual 2 a 3 pessoas poderão sentar-se confortavelmente e o preço também não será alto. Fica claro a partir disto que a Kilograma Motors não vai parar apenas no Mi Bot. A venda do Mi Bot iniciou uma nova corrida no mercado de VE. Isto é um aviso para uma grande empresa como a Toyota de que agora as pessoas estão a gostar mais de veículos baratos e sensatos. Porque se sentiu a necessidade de um VE acessível. É muito fácil perceber porque se sentiu hoje a necessidade de um VE acessível. Na verdade, no Japão e noutros países, todos estão a sonhar com veículos elétricos. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não os consegue comprar. Carros de grandes empresas como a Tesla e a BYD começam no mínimo nos 25 a 35 mil dólares, o que está fora do orçamento de um homem comum. Em países como o Japão, onde as pessoas estão habituadas a casas pequenas, menos estacionamento e estilo de vida econômico, comprar um VE é tão caro e grande não está ao alcance de todos. Foi por isso que as pessoas queriam um carro que fosse barato, fácil de conduzir e com menos chatices de manutenção. O Mi Bot capturou esta procura das pessoas. Por apenas 7 mil dólares, o Mi Bot deu tudo o que um homem comum queria. Design compacto, facilidade de lugar único, autonomia de bateria decente, mais importante, um preço que não sobrecarrega o bolso. As pessoas começaram a dizer que este é o verdadeiro VE do homem comum. Após o lançamento do Mi Bot, milhares de pessoas que sonhavam em comprar um VE começaram a comprá-lo, aquelas que até agora costumavam estar presas apenas à Tesla e à BYD. A popularidade do Mi Bot deixou claro que as pessoas estão agora a preferir opções inteligentes e baratas em vez de veículos caros e extravagantes. Agora vamos falar sobre o impacto na Tesla e na BYD. Após a chegada do Mi Bot, houve um alvoroço nas sedes de ambas as grandes empresas. Tanto a Tesla como a BYD ficaram chocadas por uma pequena empresa japonesa ter feito uma moça no seu mercado. Até agora, ambas pensavam que ninguém podia competir com elas. Mas o Mi Bot forçou-as a pensar de novo. Um responsável da BYD chegou a dizer que não esperávamos que um produto tão barato e bem-sucedido chegasse ao mercado tão cedo. Ao mesmo tempo, a Tesla também disse que estão agora a planear focar-se em VE de pequeno orçamento para não perder o seu domínio. Além do Mi Bot, a Kilograma Motors já vendeu muitos veículos elétricos, como uma scooter elétrica chamada Kilograma Glide, que é uma opção barata e fiável para uso na cidade. Além disso, tinham lançado um Mini de 2 lugares chamado Kilograma 1, cujo preço rondava os 11 mil dólares. Ambos os modelos tinham uma boa adesão entre as pessoas da classe média. A experiência de todos estes ajudou-os a fazer um produto de sucesso como o Mi Bot. A entrada do Mi Bot mudou o pensamento do mercado de VE. Agora a pressão sobre as empresas para saírem do segmento premium caro e fazerem veículos que caibam no orçamento do homem comum. O Mi Bot provou que até um carro barato pode ser bom e pode conquistar um lugar nos corações das pessoas. Agora é um desafio aberto para a Tesla e a BYD entrarem também nesta competição e darem às pessoas veículos que não se tornem pesados para os seus bolsos. Agora vai ser interessante ver quem ganha a batalha mais à frente, as velhas empresas gigantes ou novos intervenientes como a Kilograma Motors. Desafios à frente para o Mi Bot. Embora o Mi Bot tenha dado muito que falar no Japão após o seu lançamento de sucesso e conquistado um lugar nos corações de milhares de pessoas, o seu caminho não é assim tão fácil. Não é que o Mi Bot vá dominar o mercado sozinho durante muito tempo. A par do seu sucesso, estão agora a surgir alguns desafios à sua frente, que, se não forem devidamente tratados a tempo, podem abrandar o seu ritmo. O maior desafio é o fornecimento de baterias. A força mais importante do Mi Bot é a sua tecnologia de bateria LFP acessível, que é considerada mais barata e fiável em comparação com outras empresas. Mas os preços das matérias-primas necessárias para as baterias LFP, especialmente o lítio e o fosfato, estão continuamente a aumentar. Além disso, o fornecimento destes materiais depende de países como a China. Se houver algum problema no fornecimento ou os preços subirem ainda mais, então o custo do Mi Bot também pode aumentar. O maior desafio para a empresa será manter a cadeia de fornecimento de baterias forte e manter os preços sob controle. O segundo desafio é a escala de produção. Até agora, a empresa está a lutar para fornecer tanto quanto a procura pelo Mi Bot. As pessoas fizeram encomendas em números tão grandes que as filas de espera nas fábricas estão a aumentar. Se a Kilograma Motors não conseguir aumentar a produção rapidamente, os clientes podem ficar zangados e a sua confiança pode quebrar-se.
E no mercado de mudança rápida como o Japão, é muito importante manter o cliente feliz. O terceiro desafio, e escondido, são as regras e regulamentos. As normas de segurança e os regulamentos de emissões relacionados com VE estão constantemente a mudar no Japão e noutros países. Os governos estão agora a esperar testes de qualidade mais rigorosos das empresas de VE. Se o Mi Bot não conseguir atualizar os seus modelos de acordo com estas regras, pode enfrentar problemas na obtenção de aprovação. Agora, vamos falar do Mi Bot versus concorrentes locais. A velocidade com que o Mi Bot capturou o mercado tornou outras empresas japonesas cautelosas, especialmente empresas como a Honda e a Nissan começaram agora a prestar atenção a este segmento. A Honda já é famosa por fazer carros compactos no Japão e agora também está a trabalhar no seu pequeno modelo VE que pode ter um preço em torno do Mi Bot. Ao mesmo tempo, o plano da Nissan de entrar no segmento de mini VE também veio a público. Além destas, empresas como a Suzuki e a Daihatsu, cujos carros pequenos têm um bom domínio no mercado japonês, estão agora a preparar-se para competir com o Mi Bot no segmento de pequenos VE. Elas já têm grandes fábricas, melhor rede de concessionários e confiança da marca. Nesta situação, a concorrência pode ser mais difícil para o Mi Bot. No entanto, a vantagem do Mi Bot é que foi o primeiro a captar o pulso dos clientes. Mas agora terá de trabalhar continuamente na sua tecnologia e qualidade para poder manter a confiança dos clientes. O Mi Bot terá de trazer novos modelos inovadores juntamente com os seus produtos existentes para se poder manter à frente na concorrência. O sucesso do Mi Bot abriu um novo caminho no mercado, mas está a enfrentar grandes frentes como fornecimento de baterias, produção, regras governamentais e concorrentes locais. Agora, resta saber como a Kilograma Motors lida com estes desafios e se a magia do Mi Bot continua nos próximos anos ou não. Mas uma coisa é certa. Agora o mercado de VE não será o mesmo de antes e a concorrência vai ser ainda mais interessante. O tremendo sucesso do Mi Bot mudou completamente a face do mercado japonês de VE. Até agora, as pessoas acreditam que os veículos elétricos são apenas para os ricos, grandes, caros e de alta tecnologia. Mas o Mi Bot mudou este pensamento. A forma como as pessoas adotaram o Mi Bot após o seu lançamento mostrou claramente que, em países como o Japão e a Ásia, as pessoas estão agora a inclinar-se mais para VE pequenos e acessíveis. Num país como o Japão, onde a maioria das pessoas compra um carro para viajar sozinha ou para duas pessoas e onde o espaço de estacionamento também é limitado, um carro compacto como o Mi Bot encaixa perfeitamente. As pessoas começaram a dizer que finalmente chegou um veículo elétrico que está certo de acordo com as suas necessidades e orçamento. O sucesso do Mi Bot também provou que os clientes já não estão com disposição para gastar dinheiro em estilo e luxo. As pessoas querem agora opções que sejam duráveis, acessíveis e que se encaixem nas suas vidas cotidianas. É por isso que o Mi Bot ganhou uma posição forte no mercado de VE em muitas cidades do Japão em apenas alguns meses. Agora, além do Japão, muitos países asiáticos também estão a mostrar interesse em veículos como o Mi Bot. Pessoas em países como a Tailândia, Filipinas e Índia também estão a exigir VE acessíveis. Agora surge a questão: qual será o próximo passo da Kilograma Motors? Será que vão parar apenas no Mi Bot? A resposta é absolutamente não. A visão da empresa tem sido grande desde o início. Ao lançar o Mi Bot, a empresa disse claramente que o seu objetivo é levar o VE a todas as casas. A empresa está agora a preparar-se para trazer uma versão familiar do Mi Bot, na qual 2 ou 3 pessoas possam viajar confortavelmente. Além disso, vão atualizar o seu modelo de 2 lugares Kilograma 1 e relançá-lo com novas características. O foco da Kilograma Motors já não está limitado ao Japão. Eles planeiam entrar também naqueles países asiáticos onde o mercado de VE ainda está nas suas fases iniciais. A sua equipe está em conversações com países como a Índia, Indonésia e Malásia, para que o Mi Bot e os seus outros modelos possam ser lançados lá também. A empresa também está a ver que um modelo como o Mi Bot pode ser muito apreciado nas pequenas cidades da Europa, porque a procura por veículos compactos e econômicos está a aumentar lá também. O plano de longo prazo da empresa é tornar os VE acessíveis a todos, não apenas um produto de luxo. Estão também a trabalhar na melhoria da sua tecnologia de bateria e processo de produção para que possam ser feitos veículos mais acessíveis e duráveis no futuro. No geral, o Mi Bot não só mudou o mercado japonês, como também acendeu um novo pensamento em toda a Ásia. Os VE não precisam de ser caros. Agora, o próximo passo da Kilograma Motors será replicar este sucesso numa escala maior e disponibilizar os seus veículos a mais pessoas. Resta saber como as outras grandes empresas se adaptam a esta mudança. Mas é certo que a Kilograma Motors mostrou através da sua visão que a era que aí vem será de VE pequenos e baratos. Acha que os VE pequenos e baratos são o futuro? Se gostou do vídeo,
Então subscreva definitivamente o canal para que informações tão interessantes sobre tecnologia lhe cheguem.